Bem, boa tarde, bem-vindas todas as pessoas a essa sessão em homenagem à nossa querida Ana Peliano. É um prazer receber todos e todas aqui hoje. E para abrir essa sessão, que intitulamos Um Ano Sem Ana Peliano, Memórias para Sempre, eu passo a palavra ao professor Ari Plonsky, diretor do IA, para abertura. Por favor, professor Ari. Então, boa tarde, professora Semiramis, demais colegas do grupo Nutrição e Pobreza, professor Fernando Rezende, companheiro viúvo da querida professora Ana Peliano, demais participantes desse evento, demais pessoas que fazem parte do enorme fã-clube que Ana Peliano criou ao longo de 5 décadas de atividade profissional. É uma honra poder homenagear a memória de uma pessoa exemplar, tanto no campo da contribuição para a sociedade brasileira, para a melhora, quanto uma pessoa de uma gentileza, de uma sabedoria, um fino trato que eu vou levar comigo permanentemente. Certamente se falará muito de aspectos da professora Ana. A professora Ana, ela participa do nosso grupo, do nosso instituto, já há bem mais de 15 anos, né? Entrou em 2005, e já mais para o final da trajetória dela, ela coordenava o grupo e agora liderado pela professora Semiramis. A professora Ana, a gente associa a palavra fome. Infelizmente, tema que permanece presente já nos derradeiros dias. A professora Ana, doutora Ana Peliano, teve forças para escrever um capítulo num livro publicado pela Universidade de São Paulo, chamado Políticas Públicas para o Combate à Fome, e ela intitulou esse capítulo A Fome Retorna à Mesa de Debates. Eu penso que com essa frase singela, em que ela traz a palavra mesa de debates, ela sintetiza a situação atual, na qual, para nossa preocupação e energia maior necessária nesse momento, a última notícia que saiu há 2, 3 dias é de que nós temos, então, 33 milhões de pessoas, né? Um número que a gente não esquece, afetadas pela fome. Então, nesse momento, o foco é a memória da professora, da doutora Ana Peliano, que militou durante tantas décadas no IPEA, onde ela criou uma imagem, trabalhou no governo em várias posições, mas essencialmente foi uma acadêmica com sensibilidade. Eu cumprimento o professor Fernando Rezende, ex-presidente do IPEA, e seu viúvo, por ter organizado a obra que será lançada hoje. Eu estou ansioso para lê-la. Eu entrei no site do IPEA, e o site do IPEA ainda não a apresenta, mas espero que daqui a 2 horas aproximadamente essa obra esteja liberada. Então, um abraço a todos e todas vocês, que a memória de Ana continue a iluminar os nossos caminhos em benefício, principalmente dos segmentos mais vulneráveis da sociedade brasileira. Obrigada, professor Ari. Professor Ari é sempre muito delicado com a gente. Obrigada por ter conseguido reservar um tempo aí para participar dessa sessão. Também gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui conosco, né? Em função das restrições dessa pandemia que nos assola, né, gente? Há mais de 2 anos a gente tem aqui um seletíssimo grupo de pessoas que conviveram com Ana, que admiraram o trabalho de Ana Peliano. Então, sem muitas formalidades, a gente queria nominar brevemente aqui e agradecer a presença de todos que estão. Aline Carvalho, da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Dirce Marchione, também da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Josiane Stellucci, do Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesp, a Luciana Tomita, também da Unifesp, Thais Mauad, coordenadora do grupo Agricultura Urbana,
Vera Vilela, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de São Paulo, e os componentes do grupo Nutrição e Pobreza, Maria do Carmo Franco, Maria Paula de Albuquerque, Maria Ângela Vanderlei, Nassib, que está acompanhando a gente remotamente. Então é uma alegria, estamos todos juntos. Cláudia Bogos, também da Faculdade de Saúde Pública, integrante do grupo Nutrição e Pobreza. E para fazer frente a esse desafio de homenagear uma pessoa de tamanha dimensão e de tanta contribuição para a história das políticas de alimentação e nutrição, essa socióloga que desde os anos 1970 escreveu as políticas de alimentação e nutrição no país e nunca abandonou esse lugar, né? E na trajetória que Ana Peliano desenhou, ela incidiu na carreira e na vida de muitas pessoas. Então, o que pensamos em fazer para essa sessão de homenagem era convidar 3 pessoas que partilharam com Ana grande parte das suas carreiras. Então, também queria nominar aqui e agradecer a presença que estão aqui conosco de Nathalie Beguin, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, e de Kátia Maia, da Oxfam Brasil, e remotamente da professora Elisabetta Recini, da UNB, que está nos acompanhando. E estas 3 mulheres vão nos ajudar a lembrar das questões mais relevantes que a Ana trouxe, e foi um trabalho do grupo Nutrição e Pobreza de garimpar algumas frases da Ana, né? Nós temos, felizmente, um acervo muito bacana que a Ana nos ajudou a construir durante o tempo que esteve conosco aqui. E o Sérgio, que está ali atrás, Sérgio Bernardo, delicadamente construiu 3 pequenos videozinhos. E aí nós vamos orientar agora a nossa sessão, assistindo um pouco essas frases de Ana Peliano, em torno de 3 temas. O primeiro vídeo nós intitulamos Participação da Sociedade Civil. É um vídeo que não chega a ter 10 minutos. E depois temos outros 2, em que Ana traz frases e pensamentos sobre o papel da universidade. Esse tem menos de 5 minutos, e o terceiro também curtinho, 4 a 5 minutinhos, sobre insegurança alimentar. Então, a primeira parte da nossa sessão, eu agradeço muito a presença da Beta, da Kátia, da Nathalie, para nos ajudar nesse diálogo. E, em seguida, faremos o lançamento do livro Ana Peliano, Uma Batalha Incansável contra a Fome, a Pobreza e a Desigualdade Social, organizado por Fernando Rezende, que está aqui conosco remotamente também, né, Fernando? Está aqui remotamente, fica engraçado, mas estou sentindo que está aqui conosco e que vai fazer, então, a apresentação do livro. Agora a novidade é o metaverso. Então... Está tudo certo, né? É isso aí. Então, posso dizer que está aqui. Deixa eu só ver aqui. Ah, sim. Agradecer a presença da professora Roseli Lopes. Obrigada, professora Roseli. Chegou ali. Nem todo mundo a gente conhece, gente, quando está com máscara mais. E hoje é a primeira vez que o grupo se reúne de novo no IA, depois de 2 anos. E a gente ficou muito emocionado, não só por voltar a esta casa, mas porque é a primeira vez que a gente voltou sem Ana, né? Então, obrigada, professora Roseli, vice-diretora do IA, de estar aqui conosco hoje. Então, eu vou pedir ao Sérgio que projete o primeiro videozinho, esse que reunimos falas de Ana Peliano em torno do tema sobre participação social. Nós vamos assistir juntos. Pode ser? Sérgio, por favor. Quando, uma época que eu trabalhei, a gente não queria falar de educação e nutrição. Porque na ditadura, primeiro, os planos de nutrição na ditadura, a gente não podia falar de fome, a gente só podia falar de desnutrição. E toda a solução para a desnutrição era educação, era ensinar a comer. E naquela época nós nem tínhamos o problema de obesidade, quer dizer, nós tínhamos o problema de fome, quer dizer, não era de não saber, era de não ter acesso. Então era toda essa discussão
de que a fome era um problema político, era um problema econômico. Nós fizemos uma série de publicações exatamente para mostrar essa questão, e que era um problema de saúde. Mas, apesar de que a saúde não entendia o problema da alimentação, e avançamos, mas ainda temos essas separações. Então, eu acho que essa experiência que a gente tem no IA de continuar nos debruçando de uma forma intersetorial, multidisciplinar, buscando soluções, analisando experiências. Eu acho que nesses trabalhos que a Ana falou, tem muitas análises de intervenções governamentais e não governamentais na área de alimentação e nutrição, que trazem subsídios importantes para o debate. Eu me lembro que a gente dizia muito que o controle social e a participação da comunidade, da sociedade nos programas é o que garantiria a continuidade. Se há o programa do leite, ele tinha milhões de defeitos, mas há uma coisa ele não tinha. Ele era controlado pelas organizações comunitárias, pelas bases, e ele tinha uma pressão forte de manutenção das bases. Então a gente dizia assim, este não vai parar. Por isso, quando ele é cheio de problemas, mas ele não vai sair de cena, porque ele tem uma participação, uma forma grande, porque transferiu um poder enorme para as lideranças comunitárias. Quando o programa fechou, poxa, tirou, esse também fechou, e acabou. E assim, de um dia para o outro, de uma canetada, que não dava para entender numa democracia, um programa que tinha. Mas ele foi retomado. E ele foi retomado, a comissão foi criada, teve uma passeata em Brasília. A esplanada ficou repleta de lideranças comunitárias, e que fizeram uma comissão, foram discutir com o Ministério da Agricultura, foram à Presidência da República pela retomada do programa do leite. Quer dizer, teve um momento que a coisa perdeu o chão, mas teve uma pressão. Portanto, ele foi retomado em outros patamares, com outra, vamos dizer assim, com outro desenho, mas teve uma pressão grande das comunidades. Então, eu acho que essa participação é uma forma vamos dizer assim, de garantir a continuidade, mas nem ela é 100%. E o programa Bolsa Família, que a gente vê que hoje, pelo reconhecimento social, ninguém muda nele, ninguém mexe, porque ele também é um programa que está bastante consolidado pela aceitação e pela pressão da sociedade. Então, eu acho que, se amanhã mudar de novo, se eu fizer, mas que a transferência de renda, eu acho que está posta como uma estratégia de política de combate, inclusive, à fome, transferência de renda, que é um pouco da renda mínima, eu acho que ela está posta. Se tornou inviável uma escola que tentava educar para o questionamento. E seja qual for o sistema, que também, como hoje, que produz uma desigualdade que nós temos hoje, quer dizer, uma escola hoje, para superar a desigualdade, ela teria que ser uma escola que questionasse o sistema. Então, nós estamos voltando à questão da intersetorialidade, quer dizer, não basta ter uma solução. Então, se o locus, família, mas a família tem que ser vista no território, até porque quando se fala de adaptar para famílias, as famílias vão ter arranjos diferentes em territórios diferentes, então nós estamos falando do território como um locus para intersetorialidade, porque aí ele fazendo um gancho com os ODS, porque os ODS, quer dizer, com a premissa do ODS é que eles têm que ser integrados, indivisíveis, que a política você tem que pensar nas diversas dimensões. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que voltar a discutir com muita seriedade é a descentralização e a flexibilidade das políticas públicas. É que eu acho que é o papel das organizações da sociedade na execução de políticas públicas. Aí a gente está falando aqui do CREM, usando o CREM como referência, e essas organizações estão em crise no Brasil, com uma dificuldade enorme de funcionamento.
redução de recursos públicos e falta de apoio, uma burocracia enorme. Quer dizer, como é que a gente pode estar falando de estar fortalecendo laços na comunidade e cerceando ou não apoiando as organizações da sociedade civil que prestam serviço? E isso ficou um pouco confundido como o Estado saindo da sua responsabilidade. Passar para a sociedade ficou uma coisa meio vista como a sociedade só deve ir aonde o Estado não chega, quer dizer, é o Estado primeiro, se eu não consigo chegar lá, é lá que tem espaço para organizar. Não é bem isso, eu acho que tem que chegar junto e como pensar essas relações de reverter esse fortalecimento para as organizações da sociedade. Porque eu acho que nós vivemos um retrocesso. E a gente está acompanhando o mapeamento lá, agora a gente discutiu o mapeamento das organizações da sociedade civil. Quem está crescendo no Brasil é organizações religiosas, que cresceram assim de montão, e algumas de defesa dos direitos. Mas porque é ótimo, de defesa de direitos e de interesses também, porque a gente junta esses dois tipos de organizações. Mas as de prestação de serviços estão passando uma dificuldade enorme. Aquelas organizações que estão na ponta e que o CREM aqui é um exemplo, eu acho que isso tem que pensar nessas relações. Se a gente está falando em democratizar políticas públicas, chegar perto, criar laços e fortalecer o papel das organizações da sociedade civil. Eu acho que isso ficou muito abandonado, até, uma certa forma, com preconceitos contra essas organizações. A Constituição de 88, ela determina que o espaço de condução, de coordenação das políticas tem que passar pelos conselhos. Isso foi um marco na história das políticas. E a gente dizia que o CONSEA e toda aquela mobilização, ela foi, por exemplo, credora de 3 grandes avanços no Brasil. Primeiro, de ter politizado o problema da fome. Segundo, de ter logrado uma mobilização inédita no país, quase que sem precedentes em torno de um problema social. E terceiro, de ter ampliado, através do CONSEA, o espaço de participação. Mas também nós tínhamos um olhar crítico para aquele momento. Apesar dos avanços no âmbito das políticas de assistência, a nossa crítica é que não se usou aquele espaço de mobilização do país e o poder de influência do CONSEA para gerar transformações mais estruturais nas políticas públicas que pudesse até dispensar em futuras políticas de alimentação. Prioridade política, articulação entre organizações e entre saberes, informação, criatividade, porque não adianta termos soluções prontas, as soluções vão ter que ser adaptadas localmente. A pandemia ainda vem agravar o problema da desigualdade. Desigualdade na renda, desigualdade no acesso aos alimentos e, pior, desigualdade no acesso a alimentos de qualidade. Bem, a gente tem um pouco a dimensão da profundidade, da contemporaneidade das questões que Ana pontuou, né? E essa característica que o professor Ari também mencionou na abertura, de Ana ter sempre o domínio da narrativa numa direção muito conciliadora. Ela não deixava uma conversa morrer. E estivesse Ana no meio de gestores, de estudantes, lideranças locais, em qualquer espaço, ela amarrava aquilo que dava para garantir e o que não dava, ela deixava meio pactuado para avançar na conversa seguinte, né? Enfim, muito emocionante ouvi-la. Então eu vou abrir para as nossas convidadas, Beta, Kátia, por favor, Nathalie, quem gostaria de iniciar o diálogo com as frases de Ana? Eu posso começar, então. Beta, tudo bem se eu começo? Eu estou muito emocionada. Porque aí eu vou respirando. Tá, eu também, porque eu conheci a Ana durante mais de 30 anos, né? Nós trabalhamos juntas uns 20 e tantos anos, e
E ela foi muito importante na minha vida, né? Foi uma pessoa que contribuiu para a minha formação, eu devo muito a ela. Inclusive, estar aqui com Kátia e Elisabetta é um privilégio, porque são duas grandes amigas que nossa relação também passa pela Ana, né? A Beta eu conheci na UNB, então, voltando ao tema da universidade, e antes de entrar nisso eu queria agradecer, desculpa, eu estava tão emocionada que eu esqueci de agradecer a você, Semiramis, e ao Instituto pela homenagem, que acho que é muito linda e muito bela, e eu sou muito honrada de poder estar aqui com vocês hoje, né? Especialmente para minha querida Ana, e ver Fernando que está com a gente também, e com quem a gente fez o livro, que será lançado mais tarde. Foi uma linda viagem com a Ana. Uma das maiores contribuições da Ana na área de participação social, que foi um dos temas abordados aqui, que ela menciona longamente, foi quando do CONSEA 1, né, que foi em 1992, quando o Itamar Franco pediu para o IPEA fazer um parecer sobre a proposta de criação de um Conselho de Segurança Alimentar que tinha vindo do governo paralelo do PT e que tinham dito para o Itamar que era importante diante da fome que corria naquela época, né? E perguntou para a Ana era diretora da área social do IPEA, o que ela achava, e a gente imediatamente, não, é esse o tema. E aí Betinho, que estava envolvido no governo paralelo do PT, perguntou, sim, mas e quantos são as pessoas que estão passando fome? Aí a gente, acadêmico do IPEA, não, quantos são, não é bem assim, né? Sabe aquela blá, 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 e Ana falou, não, a gente precisa ter um número. E aí a gente estava justamente fazendo uma pesquisa em parceria com a CEPAL, na época, para as linhas de pobreza, e aí a gente dizia, não, Ana, mas são 24 linhas, uma linha para a área urbana, outra para a área rural, uma para as regiões metropolitanas. Ela falou, não, gente, não quero saber de 24 linhas, eu quero saber quantos são os que estão passando fome. E, finalmente, nós chegamos no número de 32 milhões, né? Tristemente, 30 anos depois, nós continuamos com esses 3 milhões, e esse número foi o que marcou fortemente aqueles anos do começo dos 90 e 92, e foi graças a esse número, que de fato foi um pedido do Betinho, mas que a Ana, com seu senso de oportunidade, né, e de sensibilidade para essa questão, pegou essa missão, produzimos o número, e aí, a partir daí, o presidente Itamar Franco convocou uma reunião de ministros, e nessa reunião foi decidido que teríamos que fazer um plano de combate à fome envolvendo todos os ministérios. Então, toda a força da Ana, que era a importância da intersetorialidade, da multidisciplinariedade, que ela comentou nos recortes que vocês fizeram, se materializou nesse plano de combate à fome, né? Que a gente montou em poucas semanas. Todos os ministérios contribuíram e a gente lançou o plano a seguir o número de 32 milhões. Então, a Ana tinha essa capacidade, né, de entender a urgência do momento, de mobilizar todas as forças que estavam em volta dela para a gente poder fazer isso. Então, isso era bem a Ana, né? Ela era visionária, ela era sensível, ela motivava as pessoas. Não tinha, quando a Ana abria as portas, a gente ia atrás, porque ela tinha esse sentido de compromisso com o social, né? E o último comentário, eu passo, porque senão, gente, eu falo horas, tem que me cortar, tá? Quando ela falou do programa do leite, a gente estava no IPEA e chegou um telefonema da assessora principal do presidente Itamar, que era a Denise Paiva, dizendo, tem uma manifestação na Esplanada sobre o leite, você tem que ir lá. E, assim, a gente não tinha experiência de falar, né, com as pessoas, o povo, assim. E Ana falou, como assim? Falei, você tem que ir lá falar com o povo que está na rua e explicar o que é que nós vamos fazer. Como assim? Mas ela foi, subiu como é que chama? O carro de som? E foi lá, Ana, falar para o povo, e foi lindo, foi quando ela tirou a comissão, né, e que aí vocês viram, ela explicou que tirou uma comissão que foi na presidência para rediscutir o novo formato do programa do leite. Então, essa que era bem a Ana mesmo. Foi muito, muito bom, bem selecionado os trechos, foi excelente. Beta, posso ir aqui? Claro, sim, vá. Bom, primeiro eu também queria agradecer muito a vocês pelo convite. Como a Nathalie falou, né,
Eu vou trazer para vocês um outro lado da Ana, né? A Ana era membro do Conselho Deliberativo da Oxfam Brasil praticamente desde a criação da Oxfam Brasil, uma ONG brasileira, mas participante de uma rede internacional que tem os temas de pobreza, desigualdade, questão humanitária como seus grandes temas globais. E a Ana ajudou a gente, ela era uma participante muito ativa do nosso conselho. Ela ajudou a construir nossa missão, nossa visão institucional, e assim, como inspiração impressionante, ela trouxe para nós a agenda das desigualdades, e ela ajudou a gente a definir o foco da Oxfam Brasil como foco das desigualdades, né, numa visão que eu acho que tem muito a ver com tudo o que ela apresentou aqui, uma visão de complementariedade entre organizações. Ela falava para a gente assim, a Oxfam Brasil nunca vai ser organização de ponta, esse não é o papel de vocês, tem outras que fazem isso. Aquela organização que está na base. O nosso, como Oxfam Brasil, é um papel político, de pressionar pelas políticas, né? E eu acho que essa visão dela, da importância da participação social, do controle social, o resgate que ela faz das vitórias que a gente teve na Constituição de 88, né, no processo constituinte, de ter isso reconhecido na nossa Constituição, e o valor, sendo uma pessoa que sempre teve um trabalho forte no Estado, mas, às vezes, quem está dentro do Estado tem uma visão de que tudo que vai se transformar é somente através do Estado. Acho que a Ana a Ana tinha essa visão de que não é só o Estado, né? Que o Estado é a academia, é a sociedade civil, é o setor privado. Então, ela trazia muito fortemente essa importância do diálogo, do trabalho conjunto, e como o nosso país está ficando cada vez mais desigual, né? A Ana tinha um discurso muito forte, foi tão bom ouvi-la falar, né? Você vê a história da fome, que vem lá de trás, e como a fome era vista, e como até hoje a nossa sociedade tem a dificuldade para enfrentar o problema do acesso aos alimentos. Porque o problema do acesso, ele passa por mexer em estruturas poderosas, né? E elas, então, assim, trazer isso como uma das questões principais, o do acesso aos alimentos e a qualidade dos alimentos, é uma forma de fazer uma discussão sobre quais são as prioridades do país, né? E como o poder econômico determina essas prioridades. Então, a Ana, ela tinha essa habilidade de fazer essa combinação de análises com muita propriedade, com muito conhecimento, juntando esse conhecimento acadêmico com a experiência das políticas públicas, mas também com o que a Nathalie falou, de ser uma pessoa visionária, né? Então, assim, é muito emocionante ver o vídeo. Semiramis, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, essa honra de poder estar aqui com vocês todas, e com o Fernando, e com a Beta, fazendo essa homenagem para a Ana. Que bom, obrigada. Beta, agora a bola está contigo. Obrigada. Eu também quero agradecer muito. Em tempos como esse que a gente está vivendo, é tão bom poder celebrar e homenagear pessoas com essa natureza, né? Isso faz também que a gente possa continuar acreditando na nossa capacidade de transformação. Agradeço muito o convite e acho que é muito, assim, muito, vocês honram toda a história, né, que vocês tiveram com ela e que todas e todos nós tivemos com ela, e muito mais pessoas, né, porque é impressionante a diversidade. Logo que Ana faleceu, eu participei de algumas homenagens e eu fiquei impressionada com a diversidade de pessoas, né, que queriam dar sua palavra de apoio, falar que eu estava conectada com ela me conectou, ela me ajudou. Eu achei aquilo tão maravilhoso, porque, para mim,
eu quero falar mais de alguns aspectos pessoais agora no início. Para mim, acho que a coisa que mais me marcou da Ana, desde o primeiro momento, é porque, ao mesmo tempo que ela era uma mulher muito verdadeira e muito sabidona, assim, quando eu conheci a Ana, ela já era muito sabidona, eu ficava muito encantada com tudo que ela sabia, com tudo que ela tinha vivido, com tudo que ela tinha viajado, com todos os programas que ela tinha participado, mas, ao mesmo tempo, ela não tinha o menor problema de falar que não sabia, que me ensina isso, nas coisas até muito banais do cotidiano. Eu achava isso incrível, porque, de alguma forma, assim, são pessoas que eu identifico como pessoas de verdade, né? Eu escolhi fazer nutrição porque, no momento que eu estava escolhendo o meu curso, o mundo estava vivendo uma das suas inúmeras e repetidas crises, né, de fome. E eu li uma reportagem e eu falei que eu queria ajudar a acabar com a fome no mundo. Estou fazendo isso até agora. E quando uma amiga minha, que já estava trabalhando com a Ana no programa de estudos da fome, que era o programa na UNB, quando a Ana se afasta um período do IPEA, eu estava entre uma coisa e outra do meu início, da minha vida profissional, ela trouxe o meu currículo para Brasília, que, vamos combinar, era muito simples, e a Ana me ligou e falou, pode vir. Eu falei, gente, não acredito, eu vou para o programa de estudos da fome lá na UNB, e ela falou, pode vir, e eu fui, né? Eu vim. E daí para cá, eu só tenho histórias e vivências muito importantes, assim. Esse começo, isso que a Nathalie falou, né, que a Ana abria a porta e a gente ia, isso acontecia literalmente, né? Eu presenciei e sentei em mesas e salas que eu não tinha a mínima dimensão do que estava acontecendo, né? Discussões muito importantes, ligadas a todo o processo da Constituinte, etc. Muito importante. Uma pesquisa que foi a primeira pesquisa depois do INDEF, onde a gente vê que a desnutrição estava caindo e os primeiros sinais da obesidade aumentando. Tudo isso foram portas abertas e que a gente entrou. E, a partir daí, eu só tenho... eu acho que o que mais me marcou é o seguinte, vai, tenta, faz, que você vai aprendendo. Eu acho que é essa lição pessoal. E muito divertida, né, gente? Eu morria de rir com a Ana. E ela é muito solidária também. A Ana, mesmo depois que a gente não tinha um contato mais cotidiano, a Ana sempre, a gente sempre conversava, a gente sempre trocava ideias, ela sempre trazia um convite muito, muito interessante para mim. Então, eu coloco a Ana dentro dos presentes que eu recebi na minha vida de contatos humanos e que, sem dúvida, a Nathalie e a Kátia estão nesse conjunto, né, de pessoas que eu convivo mais. Agora, em termos temáticos, vamos dizer assim, toda esse 10 minutos que trazem uma agenda de uma complexidade e de uma atualidade muito interessante. A primeira fala, né, desse vídeo, que fala sobre essa questão da educação alimentar e nutricional, eu fiquei pensando, assim, a semana passada a gente fez uma atividade no encontro da Rede de Pesquisa por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, porque esse ano a gente está comemorando 10 anos de um documento oficial que chama-se Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional, que faz parte dessa linha histórica de vai e vem, de evolução, né, dessa abordagem que a Ana tocou rapidamente no início do vídeo, quanto a educação, primeiro estava ligada a você ensinar as pessoas que você considerava que não sabiam comer, que eram as pessoas de baixa renda, etc., e tudo que a gente evoluiu hoje. E uma das discussões que a gente teve nesse encontro a semana passada foi qual é a validade e em que contexto você hoje incorpora a questão da educação alimentar e nutricional num país que tem 33 milhões de pessoas com fome e mais da metade da população em algum nível de insegurança alimentar.
E uma das falas que surgiu na discussão é mais do que a gente não precisa, de alguma maneira, falar o que as pessoas devem comer, mas porque elas não estão comendo o que elas poderiam estar comendo. Então, é um outro posicionamento muito ligado a essa postura crítica, né, que a gente precisa incentivar e contribuir da nossa sociedade em relação a todas as múltiplas dimensões que a alimentação tem hoje, né, e o quanto ela está vinculada a todas as expressões de desigualdade que nós temos. E depois eu estou falando muito, mas eu só quero ligar assim, esse fio da primeira geração do Conceia para a segunda geração do Conceia. Ana foi uma pessoa muito presente na segunda vida do Conceia, né? A gente sempre a convidou, teve uma das sessões muito importantes onde a gente recuperou todo esse histórico, não só da participação social nessa agenda, mas das políticas públicas mesmo. E, para finalizar, ligando a esse episódio do programa do Leite, essa citação que ela fez do programa Bolsa Família, gente, como que assim, a participação social é fundamental para tudo isso, mas ela, de fato, só acontece em momentos democráticos, né? A sociedade realmente consegue segurar as coisas ou resistir, de fato, a isso, mas a democracia é essencial, e o quanto o momento que a gente está vivendo hoje nos ensina, né, o quanto essa democracia maltratada que a gente tem hoje. Obrigada. Bom, obrigada a vocês três. Acho que é uma palhinha aí do que a gente pensou sobre essa temática do controle social, entendendo que esta, entre tantas, foi uma frente que a Ana sempre defendeu, né? Como é que a gente mantém de pé as coisas que a gente constrói? É dialogando com as pessoas, é fazendo com que estas coisas passem a ser do cotidiano de cada um e de cada uma, porque isso nos faz vencer melhor períodos de fragilidade como que estamos vivendo agora, e que Beta mencionou, e vocês mencionaram também aí o papel que a Ana teve na construção dessas políticas, né? Então, bacana. A gente pode passar, então, para o segundo videozinho agora, esse é um pouco mais curto. Eu vou pedir... Oh, pois não, Fernando. Tá, então... Vamos assistir o segundo vídeo, em que selecionamos frases em torno do tema sobre o papel da universidade. Sérgio, por favor. E eu só queria dizer, Maluf, que na questão dos indicadores, e aqui como voltou muito a questão da comunicação, tem que ser muito cuidado a questão da comunicação dos indicadores. Eu sempre gosto, às vezes, de lembrar de toda a campanha do Betinho, que foi toda aquela mobilização nacional, e até por ter coordenado o mapa da fome, e ele pegou um número, 33 milhões, e com este número ele saiu e fez um carnaval e uma mobilização total. Que às vezes nós não precisamos, e a gente tem uma tendência, mas isso também é importante, isso também é importante. Realmente, os indicadores todos são importantes. Depois que fizemos aquele rol de indicador, ninguém entende mais nada, ninguém sabe mais nada, e não mobiliza. Então, eu acho que se nós estamos dizendo hoje, tanto aqui, comunicação, mobilização, conscientização, que esses indicadores sejam pensados, sobretudo, como instrumentos desse desafio, porque senão a gente vai querer ter o preciosismo acadêmico, o preciosismo do conhecimento, isso é incompleto, e era isso que o Betinho às vezes dizia, quando ele nos pedia, eu quero dados por municípios, os estatísticos arrepiavam, mas não tem importância, depois eles vão conferir em loco. O que eu quero saber é que a gente tem que ter números que possam provocar o debate. Eu acho que a gente tem que pensar nos indicadores, e o que a gente sai hoje, concordo com a Ana Lídia, muito daqui dessa questão do desafio da comunicação. E indicador pode ser um excelente instrumento. O dia D do abastecimento foi inaugurado, foi um embrião das futuras conferências nacionais de segurança alimentar do Brasil. No ano seguinte, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição no Brasil.
E na UNB foi criado, e aí vem o papel da universidade, o Núcleo de Estudos da Fome, e que, entre as outras atividades, fazia pesquisas, seminários, publicações dos cadernos Economia e Nutrição, sempre com uma visão tentando vincular essas duas coisas. E a edição do jornal, que foi citado, Fome em Debate, com mais de 40 mil exemplares que eram publicados e distribuídos no Brasil e fora do Brasil. Mas eu acho que o que a gente pode recuperar é a mobilização da sociedade. Porque quando se fala que o Estado precisa se organizar, mas o Estado vai se organizar muito de acordo com o que ele recebe de demandas e pressões da sociedade. E o que ele vai receber de demandas é de uma sociedade mobilizada e por que tipo de pressão. E aí eu acho que informação e conhecimento é um desafio muito grande. E aí a gente abre um espaço para uma nova discussão, que é um papel que cabe à universidade, que é a produção de conhecimento e de informação como instrumento de mobilização. Serão outros os mecanismos, podem ser outros os meios, mas isso não se perdeu. Mobilização é fundamental. Mais curtinho, mas acho que a gente já sai daqui com essas provocações, né? A Ana tem toda a lucidez para dizer para a gente: universidade, produza conhecimento, gere informação, mas dialogue com a sociedade. Então, para esse segundo bloco, queria de novo convidar as nossas três queridas convidadas, Kátia, Nathalie e Beta. Beta, quer começar? Vamos inverter. Começo. Eu acho que essas últimas cenas, pela foto que estava projetada, foi algum encontro do grupo depois da extinção do Conceia, né? Porque eu vi que tinha umas imagens de alguma coisa que a gente fez lá no Congresso, pedindo que não se aprovasse, né, a extinção do Conceia. Eu queria destacar um ponto, para ser mais rápida dessa vez, que é o início da fala sobre os desafios da comunicação, né? Quanto isso hoje se reveste de um desafio absurdamente mais complexo e mais profundo, né? Eu estava, estava acompanhando um pouco o monitoramento, né, que a rede de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional está fazendo a respeito da difusão desses últimos resultados, os 33 milhões, os 116 milhões, etc., que está tendo realmente uma difusão muito importante, é um número forte, né? Muito forte ainda, que são números ainda piores do que da década de 90, 1 milhão a mais, tal. Agora, tem um outro lado disso tudo que a gente está começando a identificar, que, além dessa divulgação que está sendo feita na grande mídia, dos resultados da pesquisa e etc., discussão sobre causas, está começando a surgir uma contra-informação sobre isso. Não é exatamente na Deep Web, né, não é o caso, mas nessas redes que fazem a divulgação de fake news, etc., desqualificando essas informações, o quanto elas são não confiáveis, o quanto elas não estão refletindo o que está acontecendo no Brasil, que, na verdade, esses números não existem, etc. Então, isso que ela levanta sobre a importância e o desafio da comunicação, ela ser um instrumento, né, para enfrentamento dos problemas que a gente tem e o quanto a gente precisa olhar o que é essencial e traduzir isso nas diferentes formas para os diferentes públicos, isso, para mim, é uma questão central, assim, uma questão essencial. E só para finalizar, só fortalecer essas últimas palavras dessa imagem, né, desse filme, no sentido que realmente, o quanto, apesar de ser uma pessoa que entendia profundamente, e talvez por conta disso, né, profundamente o funcionamento, né, da máquina, né, do Estado, da burocracia, o quanto a Ana percebia que só para realmente ocorrerem transformações essenciais, a questão da participação e da mobilização são pré-requisitos. Assim. Para mim, isso é uma chave de ouro para essa fala. Obrigada.
muito na linha do que a Beta falou, né? Essa preocupação dela com a comunicação e, primeiro, a preocupação com a pesquisa de qualidade, porque quando ela fala da simplificação dos números, por trás disso tem uma preocupação grande com a qualidade, com a coerência. No nosso caso, ela acompanhava nossas pesquisas, a Oxfam Brasil faz muitos relatórios sobre desigualdades, e ela sempre tinha aquele olhar atento de como vocês medem, o que está por trás desse estudo, de onde vêm esses dados, como é que isso foi feito. Mas essa abertura dela para ser uma pessoa com tanta qualificação em pesquisa e dar tanta importância à pesquisa e à produção do conhecimento na universidade, e ela conseguir dar esse passo e falar, bom, daqui é o ponto de partida, digamos, mas a gente tem que transformar isso numa mensagem muito clara, como o número de 32 milhões, e agora, infelizmente, com o número de 33 milhões que a gente está vivendo, né? Então, eu queria dizer que, para mim, e as falas dela reforçam muito essa capacidade dela de uma compreensão do que se necessita em um país que precisa fazer uma transformação social, que tem como dívida a justiça social, essa compreensão, essa capacidade dela de conseguir ver o leque aberto e de ver os vários elementos, né? E eu acho que a Ana ela trazia para nós muito forte essa conexão da pesquisa com a realidade. Porque, mesmo na parte da pesquisa e da academia, ela tinha por trás essa preocupação maior de que essa pesquisa vai servir para quem, né? Para quê? Então, para não me alongar muito, só reforçar essa importância e essa contribuição dela para uma aliança maior, um trabalho mais conjunto entre sociedade civil e academia. Vou voltar um pouquinho no passado, foi assim que eu conheci a Beta, ela já contou, em 87, a Ana falou assim, porque ela sempre valorizou muito a universidade, vocês sabem melhor do que eu, né? Porque ela valorizava muito esse grupo de estudo, mas em 87 ela falou, a gente precisa fazer alguma coisa na universidade, o Cristóvão Buarque, que era o reitor da UNB, estava criando os núcleos, né? Que era uma proposta intersetorial, que a Ana era encantada com esse projeto. E ela falou, vamos fazer uma parceria INAM, que ela era amiga do presidente do INAM, Eduardo Kertes, na época, do Cristóvão, e vamos criar um programa de estudos da fome no Núcleo de Estudos em Saúde Pública, Unesp, na UNB, e vamos botar a universidade para fora, para isso que você falou, Kátia, mesmo. Vamos municiar as pessoas de informação inteligível. E aí a gente criou o programa de estudos da fome, foi assim que a Beta veio, porque a gente tinha que montar uma equipe interdisciplinar, essa que era a base. Então, eu era economista, Ana socióloga, já tínhamos a Denise Coitinho, que era nutricionista, e veio a Beta, nutricionista também, e a Luciene, lembra a Beta, que era jornalista. E a Ana falou, e a gente não vai ficar só com linguagem científica, vou fazer um jornal popular, 40 mil exemplares para todos os municípios desse país, e assim fizemos. O jornal Fome em Debate era um desafio para nós, escrever de uma forma mais inteligível, mas o jornal teve muito sucesso. A gente tinha produção científica, ela mencionou, né, os cadernos de Economia e Nutrição, porque na época todo o esforço nosso, que hoje parece óbvio, mas não era, é que a renda é definidora do estado nutricional. Isso não estava posto, né? Ainda não tinham saído os dados da PNSN, que saíram só em 92, que mostraram claramente a ligação da renda com a nutrição. Na ditadura, isso não era possível. Mas a gente já estava anunciando essa conexão, e, além do mais, a Ana dizia, vamos influir na Constituinte, que o Unesp era responsável praticamente com o Eleutério, talvez vocês tenham conhecido, o Eleutério Rodrigues, pelo capítulo de saúde da Constituição. Mas, infelizmente, a gente não tinha muita força, o movimento, ela falou, em 86, foi a primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição. Foi ali que a gente começou a ter mais força, mas não juntou suficiente força para pautar o tema da nutrição na saúde. Então, o máximo que a gente conseguiu foi introduzir a alimentação escolar, mas no artigo sobre educação, né? A alimentação escolar virou um direito constitucional pela educação, mas ter o direito à alimentação como direito, a gente precisa esperar, quanto? 22 anos, né? Para isso acontecer.
Foi 2010, a Constituição foi 88, então a gente ainda não tinha forças para isso. Mas essa era a Ana, então tá, vamos para a academia, vamos produzir coisas sérias, bem fundamentadas, mas vamos falar com as pessoas, vamos municiar as pessoas de informação para poder pressionar seus poderes públicos, que a ideia do Fome em Debate era isso, era dar informação para os conselheiros na ponta poderem pressionar os seus poderes públicos locais. Vamos fazer produção científica também, né, que era os cadernos de economia e saúde, era isso. Vamos incidir nas políticas públicas, a gente produzia análises mesmo sobre, também na época as políticas de alimentação e nutrição estavam muito mal das pernas. Enfim, essa era a Ana, né? Vamos para além, vamos abrir as portas da universidade para as pessoas. Muito bom, e conhecer essa história nos coloca esse desafio que hoje temos muito mais material, muito mais registro, muito mais contribuição propositiva e concreta de pessoas como Ana para incidir dentro da universidade na formação dos nossos estudantes, né? Então, acho que parte do legado da Ana também é hoje estarmos com muito mais elementos e instrumentos para formar os jovens profissionais, né? Passamos então agora para o nosso terceiro e último videozinho inspirador de falas de Ana em torno do tema insegurança alimentar. Que qual de nós que viajasse 3 horas por dia dentro de um trem ou de uma péssimas condições, chega a casa e ainda querer fazer arroz, feijão. É muito difícil, a pessoa chega cansada em casa. Então, a questão urbana é muito importante. Quem é que hoje tem autonomia sobre o que escolhe e sobre o que consome? É porque essa política de alimentação no país, ela surgiu na década de 40, no âmbito das políticas trabalhistas do governo Vargas e a partir dos primeiros inquéritos nutricionais junto à classe trabalhadora, feito por Josué de Castro, que estava aqui o livro dele antes, aqui na apresentação, e que, apesar de ser médico, patologista, ele sempre tratou a questão da fome dentro de um enfoque muito mais amplo. Ao associar o problema da fome ao subdesenvolvimento, ele estava falando que o problema da fome era um problema político, determinado por fatores sociais, econômicos e culturais, e que, portanto, só poderiam ser equacionados dentro de uma revisão da política estratégica de desenvolvimento do país. Acho que isso teve um marco muito importante, essa visão mais abrangente que o Josué de Castro implantou na história. E já por ser um problema político, ele sempre enfatizou a necessidade do engajamento político, do debate político e do engajamento da sociedade no enfrentamento dos problemas alimentares. E se a gente analisar essas últimas 8 décadas, foram exatamente nos momentos em que a sociedade esteve mais presente, que o tema estava no debate público, que houve mais participação da sociedade na condução das políticas públicas, foi que o país mais avançou. E traz para o debate, que eu acho que nós estamos precisando recuperar esse debate. A fome existe no Brasil, gente. Não há espaço para acomodação. Bom, aí o que se pergunta agora é se tudo já foi feito. E aí eu volto para o que a Ana Lídia estava começando. Se não há motivos para acomodação. Quer dizer, o Brasil ainda é um país extremamente desigual, convive com um contingente de 20 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, aí medido por que vive com menos de 1/4 de salário mínimo. Em 35% dos domicílios ainda não é garantida a segurança alimentar, e nas regiões mais pobres a desnutrição atinge patamares ainda elevados. É como se diz, a média vai bem,
mas os estudos do grupo do GT de Nutrição e Pobreza têm mostrado que em levantamentos em regiões mais pobres e periferias, a desnutrição atinge padrões ainda inadmissíveis para o nível de desenvolvimento do país. No campo das políticas públicas, o desafio é consolidar a questão da alimentação e nutricional entre as prioridades nacionais, avançar no aprimoramento e integração dos programas governamentais, muito ainda tem que ser feito nessa área, obter a adesão dos governos subnacionais, fortalecer a mobilização nacional, não deixar que esse espírito que tudo já foi feito, e garantir a participação e o controle social. Urge, enfim, reavaliar os acertos e erros cometidos ao longo do tempo e elevar as políticas desse governo ao patamar de uma política de Estado de garantia de direitos humanos, a garantia do direito humano à alimentação e a garantia dos direitos sociais básicos. Portanto, o espetáculo tem que continuar. Então, devolvo aqui a palavra às nossas convidadas, por favor, para os comentários finais. Nossa, eu acho que essa última fala dela diz tudo, né? A gente tem muito para fazer. Nesses últimos anos, né, nas nossas conversas, ela estava sempre muito impactada pela capacidade de destruição rápida que está acontecendo no nosso país. Destruição de políticas, de direitos, destruição de valores. Então, ela estava muito, muito impactada com isso e ela falava a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Eu entendo que nesse momento a Ana é uma inspiração para nós, mais que necessária para a luta que a gente tem pela frente. Os 33 milhões, eles não são, e a gente sabe, não é porque ficamos parados no tempo, é porque tivemos um retrocesso avassalador. Você imagina, você passar de 19 milhões para 33 milhões em um ano, imagina 4 anos mais, né? O que vai acontecer em 4 anos mais? Então, assim, eu entendo que a Ana, ela colocava para nós a importância de não ficar parado e de não se acomodar com pronto, conseguimos, está feito, vamos passar para outra coisa, né? E aí eu acho que é a questão do controle social, de estar aí sempre vigilante, porque vivemos, a sociedade tem disputas, isso faz parte do jogo da sociedade. E então, ganhou, mas tem que garantir que a vitória siga em frente, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer muito essa possibilidade de ver a Ana nesses vídeos e de poder ser inspirada por ela de novo. Obrigada, viu? Antes de fazer meu comentário, eu quero ler uma mensagem do Renato Maluf. Vocês devem ter percebido, numa das atividades, a Ana se refere a ele algumas vezes, quando fala do dado, etc. E eu estava conversando com ele que eu estaria aqui, e ele lamentou que não poderia, porque está no exame de qualificação. Aí eu falei, manda uma mensagem que eu leio e coloco aqui no chat. Então, eu vou ler para vocês. Impossibilitado de atender o convite para participar dessa mais do que justa homenagem a Ana Peliano, gostaria de registrar, mais uma vez, minha admiração pela trajetória profissional da Ana, nas questões relacionadas com os alimentos e a alimentação. Parte dela eu tive o privilégio de acompanhar mais de perto. Dialogar com a Ana era sempre um aprendizado, tanto de conteúdos quanto de postura democrática e respeitosa. A Ana é dessas pessoas que fazem falta. Renato Maluf. Gente, 3 minutos que ela revisa a agenda que nós temos na mão hoje, né? Assim, acho que essa pergunta, será que tudo já foi feito?
e depois ela fala um pouco da necessidade da gente refletir sobre o que nós fizemos e aonde nós acertamos e aonde não que erramos, porque acho que não se trata de erro, acho que se trata de momentos políticos que, de repente, você acha que atingiu o limite da onde você poderia chegar, o que você poderia propor. Eu acho que a gente está muito necessitado de refletir tudo o que a gente fez, os resultados que foram alcançados, a fragilidade dos resultados e os motivos dessa fragilidade. Certamente, acho que nós temos que assinar embaixo quando ela disse que não há nenhum espaço para acomodação, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E um outro aspecto que ela fala logo no início, que é uma agenda que vem crescendo no mundo todo e que a gente ainda é tímido, né, de pensar as questões específicas do viver urbano, das cidades, né? Quando ela fala, imagina que você fica horas dentro de um transporte público lotado, em más condições, aí você vai chegar em casa e vai querer cozinhar arroz e feijão. Isso é muito difícil, foi isso que ela falou, e é verdade, é muito difícil. Então, essa é uma das fronteiras, né? Pensar como que a alimentação se organiza e precisa se organizar nas cidades, como que a política pública ela tem que ser mais específica e olhar para a questão da capilarização dos sistemas de abastecimento local, uma infraestrutura que apoie, né, e facilite a alimentação adequada e saudável das pessoas, das famílias. É um desafio enorme da mudança cultural, do papel quase que exclusivo da mulher, né, da responsabilidade dela sobre o alimentar, né, o alimentar-se e alimentar o outro. Enfim, não há mesmo nenhum espaço para acomodação, seja por esses números vergonhosos e indignantes do nosso país, seja porque cada vez mais essa agenda fica complexa. Muito obrigada. Isso que vocês falaram era muito Ana, ela tinha uma capacidade de não se conformar e de se reinventar o tempo todo. Ela tirava a gente da zona de conforto permanentemente, ela não se acomodava, por isso que ela dizia sempre, o espetáculo continua. E eu esqueci de comentar que na época que ela estava na UNB, que a gente estava no programa de estudos da fome, com esse jeito dela de tirar a universidade da zona de conforto, a gente ainda criou o prêmio Josué de Castro de combate à fome. E o primeiro agraciado foi o Walter Barelli, que era diretor executivo do DIESE na época. Essa associação, como eu disse anteriormente, de nutrição com renda, não existia, era uma coisa muito menos associada à luta sindical, né? Mas ela tinha essa ousadia, e a entrega do prêmio, inclusive do Helder Câmara, veio de Pernambuco para a sessão solene, foi algo absolutamente emocionante. Não sei se Beta já estava conosco naquela época, foi lindo. E o prêmio seguinte a gente deu para a CONTAG, com a ideia de que a fome passa pela reforma agrária. Enfim, isso tudo era difícil na universidade, era difícil no próprio INAM, que era o Ministério da Saúde, mas a Ana dizia para a gente que a gente tinha que sair da zona de conforto e que tinha que botar a universidade no meio desse debate. E sempre foi assim. E a Ana tinha outra característica que tem a ver com produção de conhecimento, que era a reflexão sobre os processos que ela liderava. Então, cada vez que a gente fazia um plano de combate à fome, como foi o plano na gestão de Itamar, depois o plano A Comunidade Solidária na gestão de Fernando Henrique, ela sempre chamava a equipe toda, a gente fazia um tororó de ideias, ou toró de ideias, há controvérsia sobre se é toró ou tororó, mas a gente produzia essa reflexão sempre, né? E sempre muito honesta. Ela tinha essa capacidade de avaliar e dizer: a gente precisa aprender com os erros e aprender com os acertos, vamos refletir, comunicar e partilhar. Então, acho que esse que é um dos principais ensinamentos que a Ana deixa para muitos de nós, que é a capacidade de indignação permanente, mas também de proposição, né? A Ana não ficava indignada por ficar indignada, ela ficava indignada para propor, para melhorar, e acho que é um dos maiores legados, são muitos, mas dela é isso, é se indignar para propor, para fazer, para acontecer, para mudar.
E eu também queria agradecer, muito bom estar com vocês aqui, pensando nela, lembrando dela, uma pessoa tão importante para muitos de nós, né? Obrigada, Semiramis. Obrigada, Nathalie, Kátia, Beta. Muito importante ter aqui a participação com depoimentos tão verdadeiros de quem partilhou com Ana tanto tempo juntas, né? Então, muitíssimo obrigada a vocês três. A gente está com o tempo um pouquinho avançado, mas há tempo ainda para o grupo Nutrição e Pobreza ou para alguém que está aqui presente, se quiser fazer o uso da palavra e fazer alguma manifestação. Olá, boa tarde. Trazendo um pouco as lutas populares também, quando reverencia ou quando faz o chamamento, essas pessoas tão relevantes e, como o Renato Maluf falou, não podem faltar. Ana Peliano, presente. Hoje e sempre, e que isso se transforme em sementes, para que, inclusive, mais mulheres, como a gente vê essa sala repleta, possam ocupar os espaços das universidades, fazer ciência cidadã e construir um Brasil, um planeta livre da fome. Ana Peliano, presente. Obrigado, André. Chegou um pouquinho depois da gente poder apresentá-lo, do Fórum de Soberania e Segurança Alimentar. Obrigada pela presença. Também Denise Chaia chegou aqui, na Novos Urbanos. Também queria agradecer a presença. Muito obrigada. Que bom que vocês estão aqui. Acho que podemos seguir, então, para a segunda parte da nossa sessão. E passo, então, a palavra a Fernando Rezende, organizador do livro que estamos lançando hoje aqui. Agradecer bastante ao Fernando por ter se empenhado em nos proporcionar essa possibilidade, Fernando. É uma alegria para o Grupo Nutrição e Pobreza fazer o lançamento do livro aqui, o lançamento paulista, tá, gente? Porque o IPEA vai fazer o lançamento grandão lá no IPEA, não vamos tirar deles absolutamente essa prerrogativa. Fernando, por favor. Obrigado, Semira, mas eu que agradeço a você pelo convite, por organizar esse evento e às autoridades aí do IEA. E, para mim, isso é uma mistura de um momento que me traz muita emoção e, ao mesmo tempo, de um momento que reflete o meu compromisso agora, nessa fase da vida, de prestar todas as homenagens que eu conseguir, enquanto ainda estiver aqui, a essa minha querida companheira, que eu sempre chamo agora da mulher da minha vida, nos últimos 33 anos. Eu queria resumir o conteúdo desse livro, misturando tanto os vídeos que foram apresentados e as palestras das excelentes companheiras da Ana de trabalho, e também, às vezes, não só de trabalho, mas também de almoços, que eu sabia que ela organizava. Numa frase, Ana não tinha apenas um compromisso com o trabalho. Ela tinha uma missão na vida. Uma missão de fazer com que as ideias que ela defendia fossem adiante. E sempre se decepcionava com a hipótese, com o fato de que não ia. Mas ela se lembrava sempre de um poema e da mensagem que estava escondida num poema que muita gente não compreendeu, do conterrâneo mineiro Drummond de Andrade, que dizia que no meio do caminho tem muitas pedras. E no meio do caminho de qualquer missão, você vai encontrar muitas pedras. Mas ela não desistia, ela era uma pessoa obstinada. Encontrava uma pedra e ia dar um jeito de buscar uma alternativa para conseguir avançar no caminho dessa missão. E isso foi o que levou, o que marcou a sua vida para mim, nesses últimos anos em que eu acompanhei o trabalho dela. Eu não acompanhei o início do trabalho do IPEA, porque eu ainda vivia no Rio de Janeiro, né? E só vim morar em Brasília por causa dela. Aí eu não tinha outra opção. Vivíamos aqui, nesse escritório que a gente compartilhava. Eu até me lembro que acho que foi a última parte do vídeo, do primeiro vídeo, que acho que deve ter sido em 2020, porque já estávamos na pandemia, e eu acompanhei
participação dela aqui, nesse mesmo escritório. E essas imagens, para mim, me trazem lembranças, ao mesmo tempo, muito bonitas e, ao mesmo tempo, muito preocupantes. Eu não diria tristes, porque são imagens que trazem boas lembranças de uma mulher que, além de tudo, era uma mulher extraordinária, em todas as circunstâncias. Ao encontrar tantas pedras, ela foi mudando de caminho, buscando outras opções para ver se conseguia levar adiante a sua mensagem. Se decepcionou muito com o Estado, que os governos subsequentes ao do Itamar, que era o seu conterrâneo e também deu uma importância à situação, só se preocuparam, a partir do evento do governo Fernando Henrique, com o controle da inflação. Importante para o Brasil, mas não era só isso que o Brasil precisava. Então, com isso, você jogou fora um instrumento importante de um Estado moderno para lidar com os problemas do país, sejam eles econômicos ou sociais. O Brasil não tem orçamento. É uma frase que eu venho dizendo há muitos anos. E, por isso mesmo, todo o gasto público ficou ocupado por aquilo que eles chamam de despesas obrigatórias. Não existe uma classe, rasgar os livros de finanças públicas, porque essa não é uma classificação de finanças públicas que tenha nos livros textos. E, com isso, não tem espaço para nada. Não tem espaço para gastar em educação, não tem espaço para gastar em saúde, não tem espaço para dar subsídio alimentar à população. E isso se manifesta em mesma escala, às vezes em escalas distintas, mas com a mesma intensidade, nos 3 níveis de governos. Se desencantou com os governos e foi procurar outra alternativa. Primeira, com o programa Comunidade Solidária. Não, desculpe, com o evento lá que foi... Como é que chama agora? Desculpe a memória, mas com as pesquisas sobre a atuação social das empresas privadas no Brasil. Num grupo que foi criado no chamado Centro Ruth Cardoso, por uma pessoa que ela conheceu na época e que passou a ser a diretora desse centro, né? Ou a coordenadora geral dos trabalhos desse instituto. Fez muita pesquisa interessante, publicou muito texto interessante sobre a atuação das empresas privadas no Brasil, e isso despertou um certo entusiasmo, mas era muito pouco. Era pequeno o espaço. Aí manifestou esse interesse, que eu achei muito importante, de se juntar também com a vida acadêmica. Então, ao ir para a universidade, ela buscou novas perspectivas de compreender o assunto, de estudar o assunto, de brigar pela sua missão. Né? Uma equipe de pessoas muito bem formada, todas muito comprometidas também com o mesmo tema, que era o tema da sua vida, né? Combate à fome e à miséria. Né? Infelizmente, o que aconteceu? Essa tragédia que se abateu sobre a minha vida não permitiu que ela continuasse a briga. Uma briga que agora é muito mais importante ainda, porque não só os números que vocês todos acabaram de mencionar, que temos 33 milhões de pessoas ainda passando fome, em situação de miséria, e muito mais ainda em situação de carência alimentar, né? O cenário internacional agora é muito mais preocupante, que não é só no Brasil que a fome também está se engraçando, em outros lugares, em outros países. E o que acontece? Não tem nenhuma iniciativa do governo nessa direção. Continuamos vendo o governo, o Estado brasileiro, em todos os níveis de governo, ignorando solenemente o problema. Não tem mais dinheiro para dar um auxílio alimentar, chame-se ele de Bolsa Assistência Brasil, lá, o que seja, e R$400 mensais. R$400 mensais não deve dar para comprar quase nada num contexto onde o preço dos alimentos subiu drasticamente e não há perspectiva no curto prazo de baixa no preço dos alimentos. Então, esse é o tema que eu acho que é o tema do momento. Como é que o Estado brasileiro, várias pessoas aqui
mencionaram a importância do Estado na liderança de um processo dessa envergadura. É claro que a mobilização da sociedade é fundamental e que a mobilização da universidade também é fundamental, mas é preciso, por trás disso, que o Estado dê o apoio que a sociedade precisa para sair desse momento. 33 bilhões ainda é o mesmo número que estava lá atrás, naquela conta que foi feita na época que fizeram o mapa da fome, se não me engano, esse era o nome, né? De 32 milhões de habitantes. Na época, até eu comentei com a Ana, olha, nós temos uma população igual a da Argentina, de pessoas passando fome. Só para dar uma ideia da dimensão e da imagem política que poderia sair desse problema. Ora, ela nunca se conformou com o fato de que o que faltava no Brasil não era alimento. O que faltava era dinheiro das mãos das pessoas para poder comprar os alimentos. Agora, então, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo e o maior exportador de alimentos do mundo. Ora, num contexto ainda dessa envergadura, é totalmente vergonhoso para um país como o Brasil continuar deixando 33 milhões de pessoas, ou certamente deve ser muito mais se esses números forem atualizados agora com o momento atual, né? 33 milhões ou muito mais em situação de carência alimentar. Isso é uma tragédia que precisava ser reconhecida pela sociedade. Infelizmente, a gente não encontra ainda essa repercussão toda nos jornais, nas mídias sociais. Eu, pelo menos, não vejo, eu não acompanho muita mídia social, mas não vejo, né? E a minha disposição, as queridas participantes e outros aqui, companheiros que estão aqui nessa mesa, é continuar nessa batalha. Continuar no que for possível, ajudando nessa batalha. Esse livro foi a primeira iniciativa que eu tive para homenagear a Ana e contar com essa possibilidade de ter esse contato com vocês. Mas eu quero ver se posso fazer mais, ainda não sei ainda o quê. Mas a minha briga atual é, nas reuniões que eu participo, com a Fundação Getúlio Vargas, com ideia novamente, é baseada no seguinte: o Brasil não pensa no seu futuro. Há 40 anos que o Brasil se limita a tentar resolver problemas pontuais com medidas equivocadas. Como é que vai ser o futuro do Brasil? Eu me preocupo como é que a nova geração de brasileiros vai viver nesse país. Quando eu me formei lá, há muitos anos atrás, ninguém queria sair muito para ir para o exterior, não. A gente tinha oportunidades, alguns amigos meus foram, eu nunca quis ir. Tinha muitas oportunidades, bom trabalho aqui no Brasil. Agora, o que eu acompanho na universidade é que hoje brasileiros que se formam nas melhores universidades, nas melhores escolas, o que eles querem é encontrar um momento, uma oportunidade de ir para o exterior. E nem precisa sair fisicamente do Brasil hoje em dia. Você pode fazer um trabalho para o exterior, estando fisicamente dentro da sua casa ou de uma outra, outro escritório de trabalho. Essa é a situação que eu acho que a gente tem que discutir. Qual é a estratégia para o Brasil construir o seu futuro? O mundo está passando por uma enorme transformação. Eu também venho lendo vários trabalhos aqui que são publicados sobre isso. E esse é o tema que eu quero me dedicar no período de tempo que eu espero que bom, não vou nem mencionar isso, no período de tempo em que eu estiver por aqui. Estarei aqui, nessa mesma casa, para onde eu vim há 32 anos. A gente estava sempre viajando, né? Ainda tenho 3 residências: Rio, São Paulo e Brasília. Mas agora fiquei aqui nesse espaço, que é um espaço muito mais amplo, muito mais confortável, e é um espaço que me deixa lembranças muito boas da vida. Então, eu queria finalizar de novo, renovando os meus agradecimentos a todas que organizaram esse evento, a todas que conviveram com ela
né, desse núcleo de pobreza da USP. Né? E, de novo, repito, vou procurar dar apoio. Se tiverem alguma ideia, eu posso tentar me movimentar nessa linha. Fernando, só queria aproveitar a oportunidade do lançamento do livro para dizer que a capa é da Adriana, né? Então, tem muito afeto nesse livro. A capa do livro é feita pela filha da Ana, que é designer, e, enfim, para ressaltar como esse livro nos toca a todos, né? E o livro procura realmente sintetizar essa trajetória, primeiro no governo, na vida pública, depois com o trabalho com as empresas privadas e, no último momento, nem sei se foi o último, foi mais ou menos simultâneo, com a universidade. E espero que vocês continuem dando essa contribuição importante à vida do país. Muito obrigada, Fernando. Realmente é uma obra admirável. Eu espero que em breve já esteja na mão de todo mundo, para que a gente possa desfrutar um pouco mais do legado que deixou Ana, também por meio do livro. Chegou aqui uma mensagem que eu queria ler para nós, do professor Saraiva, coordenador do Grupo de Saúde Planetária, deveria estar conosco hoje também, mas foi impedido por questões também de saúde de um parente. Belíssima e inspiradora compilação de falas da querida Ana Peliano, que legado. Uma energia para seguirmos em frente. Igualmente belos os depoimentos de vocês. Parabéns ao Grupo Nutrição e Pobreza. Então, obrigado, professor Saraiva. E com isso a gente vai encaminhando então para o encerramento dessa tarde, em homenagem a Ana Peliano. O Grupo de Nutrição e Pobreza fica aqui com uma missão muito difícil, né, gente, de seguir inspirados e inspiradas pelo trabalho dessa gigante que foi Ana Peliano, né? Se me permite só uma história. Oi, Fernando, pois não. Não, se me permite só uma. É que o livro está à disposição no site do IPEA, na área social, em versão virtual. Né? Ah, que bom. E alguns volumes impressos que nós fizemos foram poucos, mas alguns vão ser distribuídos na reunião do IPEA. Tá bom. Excelente, essa informação a gente não tinha, gente. Olha que bacana. Então, está disponível o livro para quem puder ter acesso e divulgá-lo, né? Eu tenho certeza que vai ser um material muito útil para a formação e, como dizia, para que a gente siga, porque tem muita construção, né, gente? Uma história muito importante. Estamos num momento delicadíssimo. Estamos em um ano particularmente importante para que a gente dê o máximo de visibilidade para as fragilidades que estão nos acometendo, como planeta, como país, sobretudo, né? E se podemos tomar decisões como cidadãos e cidadãs na direção de reverter parte, pelo menos, desse enorme prejuízo que vimos, né? 30 anos de regresso, vai ser muito difícil a gente recuperar, mas nós vamos recuperar. Tá certo? Então, acho que o legado de Ana Peliano está aí como uma grande contribuição e cabe a nós seguir agora honrando a memória dessa grande mulher, dessa grande socióloga e de todos que com ela se inspiraram, não é, pelo desejo de um país mais igual, de um país sem fome. Obrigada a todo mundo, boa tarde a todos, obrigada a quem nos acompanhou. Seguimos. Obrigada.